a partir do versículo 13. Irmã Sueli, irmão Edson. Glória a Deus. Aleluias. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, eu sou grato a Ti, Pai, pelo privilégio que o Senhor concede a mim, concede a nós, de estarmos aqui reunidos, Pai, neste lugar, como igreja do Senhor, para exaltar o Teu nome, Senhor Jesus, para bendizer o Teu nome. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Senhor é o nosso Deus. Senhor Jesus, nós louvamos agora, Pai, declarando, Senhor, o desejo de ser fiel a Ti. Ó Deus amado, que verdadeiramente nós sejamos fiéis a Ti, Pai, que a nossa alegria seja fazer somente a Tua vontade, fazer aquilo que está no Teu coração. Ó Deus amado, que o Senhor venha operar com poder e glória, que o Senhor venha falar com cada um de nós, ó Pai, nesta noite, falar comigo através da Tua palavra, falar com a Tua igreja através da Tua palavra, que neste momento, ó Pai amado, em que nós estamos aqui na Tua presença, que o Senhor esteja guardando nossos lares, ó Pai, guardando, ó Deus amado, cada pessoa que é ligada a nós, aonde estiver, ó Pai, um filho, ó Deus amado, um cônjuge, tiver alguém que é ligado a nós, ó Deus amado, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja operando com poder e glória, Senhor Jesus, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheio da Tua presença, livrando, ó Deus, de todo mal, ó Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor Jesus, usa meus lábios para falar com a Tua igreja, para falar conosco, ó Pai amado, que verdadeiramente que eu seja um mero instrumento, que o Senhor fale, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, e que eu venha apenas, ó Pai, retransmitir, ó Pai, a Tua palavra para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus lhe aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: ao que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para casa com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Ao chegar aqui hoje, conversando com a irmã Margarete, a Margarete relatando um testemunho de algo que Deus fez na vida dela. Ela falou assim: eu fiz uma oração, estava numa situação difícil, algo talvez diante dos olhos dela, né, Margarete? Impossível de acontecer. E eu fiz uma oração rápida, uma oração simples, e aconteceu um milagre. Algo que era impossível de acontecer, aconteceu. Eu falei para ela: o bom do nosso Senhor Jesus é que quando a gente ora, a oração é simples. Não precisa ser uma oração bonita, uma oração verdadeira. Não é pelas palavras que nós vamos comover o coração do Senhor, mas é pela verdade que está dentro de nós. E a oração dela, na simplicidade, chegou ao coração de Deus, e Deus veio com a resposta de imediato. Nesse texto aqui, Jesus ele havia sido crucificado numa sexta-feira, segundo a Bíblia, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde da sexta-feira, ele foi crucificado, ele morreu. Ele foi crucificado 9 da manhã, e ele expirou, ele morreu 3 horas da tarde. O sábado ia começar ao pôr do sol, que seria sexta-feira à tarde. E Jesus morreu, ele foi sepultado. E o sábado ele estava no paraíso. Alguns dizem que ele foi ao inferno. Não é verdade, a Bíblia nunca disse isso. Mas a Bíblia diz que ele estava no paraíso. E no domingo, pela manhã, ele vai ressuscitar. A Bíblia está falando aqui de 2 discípulos. Jesus ele teve 82 discípulos. Ele teve 12 discípulos mais próximos dele, e ele teve outros 70 discípulos que ele enviou, de 2 em 2, que ia à frente, ia anunciando. E esses 2 discípulos que o texto bíblico está falando, se trata desses 70 discípulos aqui. Às vezes na caminhada, irmãos, a gente tem algumas motivações erradas. Às vezes eu vejo pessoas vindo ao Senhor, vindo à igreja por algum motivo, pessoas que têm um problema familiar, às vezes um problema sério, financeiro, e a pessoa vem, e geralmente as pessoas, para convidar, para atrair essas pessoas para virem à igreja, eles falam assim: olha, vem para a igreja, os teus problemas vão ser resolvidos, Deus vai fazer um milagre.
E muitas vezes a pessoa vem, mas elas não vêm porque elas querem o Senhor Jesus. Não é esse o foco. Muitas vezes ela vem porque elas querem resolver um problema. Eu já deparei com um caso de uma certa pessoa que ela veio na igreja e ela foi muito franca comigo. Falou: olha, pastor, eu estou aqui, mas eu não quero nada. Eu estou com um problema no meu casamento e eu quero resolver o meu problema, é isso que eu quero. Foi bem curta e grossa. O casamento não resolveu. Acabou se divorciando. Talvez naquele momento a pessoa não tinha dimensão do que estava acontecendo com ela. Jesus chamou 82 discípulos, mas a gente sabe, à luz da palavra de Deus, que nem todos se converteram. A gente olha, por exemplo, Judas Iscariote, um eleito de Deus, foi escolhido por Jesus, mas ele abandonou a caminhada. Por quê? Motivações erradas. Ele via em Jesus não o Deus, ele não via em Jesus Deus, mas ele via em Jesus um líder político, alguém que poderia trazer a libertação de Israel. E quando a gente tem esse pensamento, quando a gente olha dessa maneira para as coisas de Deus, geralmente a gente vai ter uma decepção. Primeiramente porque o Senhor Deus, Ele não vai barganhar com ninguém. O Senhor Deus não barganha, o Senhor Deus não vai negociar. Quando eu vou orar, o Senhor Deus, Ele conhece por dentro, Ele olha o que há dentro do meu coração. O Senhor sabe quem são os verdadeiros, o Senhor sabe aqueles que não são verdadeiros, que não têm um desejo pela presença de Deus. O Senhor conhece a cada um de nós. Esses homens aqui, eu creio, eles eram verdadeiros, diferente de Judas Iscariote. Pedro era um homem verdadeiro no relacionamento com Deus, apesar de que ainda não tinha experimentado uma conversão genuína. Eu sempre digo para a igreja que Pedro, apesar de andar com Jesus, Pedro andava com uma espada na cintura também. E quando houve necessidade dele usar aquela espada, ele não hesitou, ele usou a espada e ele cortou a orelha direita de Malco, que era um soldado ligado ao sumo sacerdote. O fato é que esses dois irmãos, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. A Bíblia fala que é em torno de 10 quilômetros a distância. E eles estavam indo tristes, cabisbaixo. Eles iam conversando sobre os acontecimentos. Talvez se fosse nós numa situação idêntica, irmão, talvez certamente, talvez muito de nós poderia ter o mesmo procedimento que esses homens tinham. Quando a gente olhava para o Senhor e as coisas não aconteceram da maneira como a gente gostaria, muitas vezes a gente tem uma reação muito parecida. Eu me lembro que quando minha mãe estava enferma e nós nos reuníamos para orar, e nós orávamos, pedíamos a Deus para curá-la, mas Deus achou melhor não curar. O Senhor Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e o Senhor Deus não curou, o Senhor Deus preferiu recolhê-la. Mas nem por isso a gente perde o foco, nem por isso nós deixamos de servir ao Senhor Jesus. Esses homens iam conversando, talvez naquele momento em que a confiança deles estava muito abalada pela situação. Eu pedi, Senhor, eu orei, eu clamei, mas o Senhor não respondeu a minha oração. Quantas vezes a gente já viveu situações idênticas como essa? Eu imagino o salmista Davi, quando o filho dele, o filho produto do adultério com Betseba, aquele menino nasceu doente, e a Bíblia diz que ele jejuou, ele orou, e o Senhor não ouviu a oração dele, e aquela criança veio falecer. Uma coisa interessante é que nós não observamos em momento algum esses homens reclamarem da situação.
não é porque o milagre não aconteceu, não é porque aquilo que eu desejava não aconteceu, que eu vou deixar de servir ao Senhor. Esses irmãos aqui, talvez fosse aquele momento onde muitas vezes o questionamento vem à mente, onde muitas vezes a nossa fé, ela é colocada sob prova ali, aonde vem aquele momento: será que o Senhor, eu pequei? Será que eu fiz algo que entristeceu o coração de Deus, por isso o milagre não aconteceu? Muitas vezes a gente se vê dessa maneira, questionando por que não aconteceu o milagre. E era essa a conversa que eles iam indo, até que a Bíblia diz que se aproxima alguém. No versículo 16 diz assim, no versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui tem uma coisa que me chama a atenção, porque aquelas mulheres tiveram uma visão quando elas foram no sepulcro e viram os anjos do Senhor que falaram que Jesus não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. Pedro correu lá, mas Pedro não viu Jesus. Mas agora Jesus, ele vai se manifestar a esses dois homens, e ele vai caminhar juntamente com esses dois discípulos. Mas a Bíblia fala algo interessante, que os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Irmãos, na caminhada cristã, eu sempre vejo, à luz da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, que aqueles que vêm a Jesus, virão porque Jesus vai chamar. Não adianta eu achar, não adianta nós pensarmos que nós iremos convencer as pessoas, que nós iremos persuadir alguém a vir até Jesus. Se o Senhor Jesus não chamar, se o Senhor Jesus não entrar, não convencer, se o Espírito de Deus não entrar na vida do homem, não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, o homem não vem a Jesus, irmão. E não adianta métodos, não adianta psicologia, não adianta filosofia, não adianta nenhum atrativo do mundo, porque nada vai convencer o homem. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Às vezes a gente observa muitas pessoas com os olhos fechados, eles não conseguem enxergar. Tem um texto no Salmo 115 que fala a respeito dessa visão de pessoas muitas vezes que não enxergam. No Salmo 115, ele diz assim a palavra do Senhor, a respeito dessa falta de visão. Diz assim, Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som, nem som algum sai da sua garganta. Aí a Bíblia diz no versículo 8: tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos que nele confiam. Ou seja, as pessoas que adoram imagens de escultura, a Bíblia fala que essas pessoas se tornarão semelhante às imagens de escultura. Elas têm ouvidos, elas têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não escutam. E muitas vezes, irmão, nós nos deparamos desta maneira. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos compreender as verdades de Deus, porque nós não enxergamos as coisas espirituais. Jesus se aproxima, e muitas vezes, e aqueles homens não viram.
Quantas vezes nós nos deparamos com situações como essa, achando que o Senhor nos abandonou, achando que o Senhor não liga para nós. Irmãos, você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe aqui, irmão. É Ele que te chamou. Você é um eleito de Deus, você é eleito de Deus, você é escolhido por Deus. Compreendam isso, irmão. Compreenda isso. Talvez dentro da tua casa você é a única pessoa que está servindo a Jesus. Aí você fala, por que eu? Por que Deus abriu meus olhos? Por que o outro ali não abriu? Por que aquela pessoa não compreendeu? Eu não sei os mistérios de Deus, mas eu sei que o Senhor Jesus é Ele que chama, é Ele que está contigo, irmão. O Senhor Deus tem nos livrado de tantos males. Eu fico imaginando quantas tragédias são evitadas, porque um crente, um homem que serve verdadeiramente ao Senhor, está dentro de um ônibus. Acidentes poderiam acontecer, mas por amor a um servo, a um irmão, a um cristão verdadeiro, tragédias são evitadas. E muitas pessoas são beneficiadas pela presença de alguém que verdadeiramente serve ao Senhor. Jesus chega perto dele e pergunta, que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, Jesus perguntou, quais? E eles responderam, aos que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras. Olha só a resposta desse homem. A quem? A Jesus Nazareno, que foi um profeta. Irmão, ele está falando aqui de discípulos. Eles estão referindo aqui a Jesus como profeta. Ele talvez não tivesse a noção. Eles estiveram com Jesus, eu não sei qual o período que esses homens estiveram com Jesus, mas eles não compreenderam que não se tratava de um profeta. Os muçulmanos acreditam que Jesus, eles têm Jesus como um profeta. Os testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus ele é Deus. Mas às vezes a gente não poderia esperar uma resposta desses irmãos aqui, referindo a Jesus um profeta. Olha uma situação idêntica, onde o outro discípulo vai experimentar. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Mateus capítulo 16, olha uma situação interessante também. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, Jesus perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, a opinião era as mais diversas. Um achava que era João Batista, Elias. E Jesus pergunta, disse-lhes, e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu poderia perguntar para a igreja, quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você? Talvez você diga, olha, Jesus foi um homem que nasceu na Galileia, que foi morto. Talvez você poderia perguntar para alguns diriam, ele foi um profeta. Mas Pedro ele vai ter uma resposta interessante. Olha o versículo 16. Esse irmão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra pequenininha, mas sobre esta pedra, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, quem é Jesus? Quem é Jesus, irmão? Não é um mero profeta. Jesus não é um mero milagreiro. Jesus, ele era o próprio Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Abra a tua Bíblia também no Evangelho de João, capítulo 14. Discípulos que andavam com Jesus. O Evangelho de João, nós vamos ver novamente uma situação idêntica, novamente um questionamento. O Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Essa palavra aqui, ela foi pronunciada, irmãos, na véspera da prisão de Jesus. Provavelmente numa quinta-feira. O Senhor ia ser preso à noite da quinta-feira. E ele tinha ainda algo para passar para os discípulos. E quando nós vamos ler o Evangelho de João, do 14 ao 17, são os últimos ensinamentos. E nesse momento ele está consolando os discípulos. Ele diz: olha, talvez do ponto de vista humano, se a gente olhar do ponto de vista humano, quem deveria ser consolado não era os discípulos, mas era Jesus, porque ele sabia que ele seria preso, ele sabia que ele seria morto. Mas ali ele estava consolando os discípulos. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia, Jesus. Ou seja, irmãos, muitas vezes os homens, eles vacilam na caminhada, eles muitas vezes questionam, mas há muitas vezes a gente não compreender que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é Deus, irmão. Aí é inconcebível para um crente, para um cristão, você se referir a Jesus como uma pessoa qualquer, como um profeta. Não, ele é Deus. Ele não é um filósofo, ele não é um psicólogo, ele é Deus. Alguém falou um dia a respeito, diz que não usava, não se referia a Jesus pelo nome de Jesus. A pessoa falava assim: olha, eu chamo Jesus de Yoshua. Essa pessoa entrou numa seita e veio com essa. Eu só me refiro a Jesus como Yeshua. Eu não chamo de Jesus, porque o nome dele é esse. Eu falei para essa pessoa, olha, fulano, você me perdoe. Sendo Yeshua ou Jesus, se você se deparar com um endemoniado e você clamar o nome de Jesus,
os demônios vão obedecer. Os demônios vão sujeitar ao nome de Jesus. Os demônios reconhecem que Jesus, ele é Deus, irmão. Quando Jesus ele foi tentado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi tentado, e nós podemos ler esse texto em Mateus capítulo 4. Os demônios sabiam que Jesus, ele era Deus. Ele sabia que Jesus, ele era Deus. Desculpa, no capítulo 4 não, é o endemoniado de Gadara. Ele diz assim: Senhor, que temos nós contigo? Ainda não é chegado a nossa hora. Eles sabiam que Jesus é Deus. Mas muitas vezes os homens acham que Jesus é alguma pessoa qualquer, uma pessoa talvez comparado a um outro, comparado a Maomé. As pessoas acham que Jesus muitas vezes é comparado a Buda. Não, irmão. Jesus, ele é Deus. Ele é Senhor. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é o nome de Jesus. Então esses homens se referem a Jesus como um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. No versículo 20 ele diz assim, de Lucas capítulo 24, 20: E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha só isso aqui, irmão. Motivação errada. Eles não esperavam, eles não olhavam para Jesus e reconheciam Jesus como Deus, mas eles olhavam para Jesus, talvez assim como Judas, e via e olhava e esperava de Jesus aquele que remisse, aquele que iria libertar Israel do jugo de Roma, do Império Romano. Motivações erradas. Eu vou na igreja, mas eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Eu vou na igreja porque eu tenho que resolver isso, eu tenho um problema, eu estou com uma dívida, eu não consigo pagar a minha dívida. Eu vou na igreja porque meus filhos estão nas drogas. Eu vou na igreja por esse motivo, eu vou por isso. Eu vou porque eu estou com uma doença incurável, eu preciso de uma cura. São motivações erradas. Logicamente que nós vamos no lugar certo, mas as motivações são erradas, irmão. Por quê? Porque nós temos que vir a Jesus independente da situação. Uma característica do cristão é: não importa a situação, não importa o que eu venha suceder. Paulo ele fala sobre a viva esperança. Nós que temos Jesus, nós temos uma viva esperança. Por quê? Porque nós entendemos que a vida, ela não é limitada a esta terra. Nós que temos Jesus sabemos da vida eterna, que se nós perseverarmos na caminhada, um dia nós vamos morar com o Senhor Jesus. Nós vamos morar com o Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1. Vamos ver o que diz um homem que foi tremendamente alcançado por Jesus. Um homem que certamente tinha uma condição financeira boa, homem rico, um homem que teve os melhores professores. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pergunta para ele: o que é a vida para você? O que é viver na tua opinião? O que é felicidade? O que é alegria? Talvez alguns dizem: olha, alegria para mim é ter muito dinheiro. Alegria para mim é ter os bens dessa terra. Como infelizmente muita gente tem usado os púlpitos das igrejas para falar a respeito do dinheiro, da riqueza, e as pessoas têm perdido o foco. Mas se você perguntar para Paulo, ele responde para você em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, essa é a motivação correta, irmão. Eu sirvo a Jesus, eu tenho saúde hoje, não tem faltado pão nas nossas mesas, não falta o pão, nós temos saúde. E se você perder a tua saúde, irmão? E se a tua saúde for tirada de você? Qual é o teu relacionamento com Jesus? Você vai fazer como alguns fazem, se revoltando contra Deus? Se revoltando contra o Senhor? Eu creio que não. Eu creio que não, porque é isso que nós temos que entender. Nós temos que avançar, independente da situação. Eu falava para a irmã Jane ontem. A irmã Jane perdeu o genro dela ontem. Falei, nós cristãos, a gente tem que considerar a morte, irmão. Tem pessoas que vivem como se fossem eternos. E nós cristãos, temos que considerar que um dia nós vamos partir, irmãos. E quando o Senhor Jesus te chamar, como é que você estará? Eu não sei o dia que o Senhor Jesus vai nos chamar, nós não sabemos. Mas o importante é que no dia que Ele nos chamar, que verdadeiramente nós estejamos de acordo com a vontade dEle, no centro da vontade dEle. É muito importante isso. Jamais negando o Senhor, jamais abandonando o Senhor, jamais olhando para a circunstância, mas olhando para Jesus, irmão. Mas muitas vezes nós, na caminhada, eu sei que há momentos nas nossas vidas em que nós agimos como Pedro. Lembram quando Pedro está naquele barco, e ele olha e ele vê o Senhor Jesus andando, vindo sobre as águas. E Pedro, ele olha para o Senhor e ele diz, Senhor, permita que eu vá até ti. E o Senhor falou, venha, Pedro. E Pedro, um homem muito ousado, Pedro não duvidou, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Assim muitas vezes nós fazemos, vivendo por fé, confiando, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas chega um determinado momento, que em vez de olhar para Jesus, Pedro ele olha para as águas, ele olha para as circunstâncias, ele olha para as adversidades, ele olha muitas vezes para um diagnóstico que o médico deu, falando, olha, não tem jeito, né, Leudes? Talvez, olha, provavelmente é um câncer. E muitas vezes a gente estremece, meu Deus do céu, minha vida acabou. Por quê? Porque a gente olha para a circunstância. Nós tiramos o foco de Jesus, irmão. E quando Pedro tira o foco de Jesus, os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele afunda nas águas. Por isso nós não devemos jamais tirar os olhos de Jesus. E a maneira de nós não tirarmos os olhos de Jesus é através da oração e da leitura da palavra de Deus. E fugindo da aparência do mal, e fugindo daquilo que não agrada o Senhor Jesus. Porque nós temos que olhar para o Senhor. E nós como cristão, irmão, a vida cristã, ela não se fundamenta em profecia, em adivinhação, ela não se fundamenta em campanhas, que eu acho a coisa mais louca possível que pode haver. Os crentes campanheiros, campanha, só pedindo, me dá. A vida cristã se fundamenta na obediência a Deus. Eu li na palavra
Quem mente é filho do diabo. E muitas vezes eu tenho a prática da mentira, mas Senhor, eu não vou mentir mais, Senhor. Não é por causa dos homens, mas é por causa de Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ser correto diante de Ti. Não é pelos homens, mas é por Deus. Por isso que nós não temos que preocupar um com o outro. Certa vez eu vinha descendo numa rua e vinha um irmão, isso há uns 12, 13 anos atrás, 14 anos. E esse irmão vinha subindo a rua e ele vinha fumando cigarro, fumando. Aí ele me viu e ele colocou a mão aqui, pisou e veio. Ô pastor, como se eu, irmão, como se eu tivesse a capacidade de dar vida a alguém, de poder acrescentar alguma coisa na vida da pessoa. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Então a tua retidão não é com o homem, não é para com homens. A tua retidão é para com Deus. Um marido fiel a Deus, ele jamais vai trair a esposa. Uma esposa fiel a Deus jamais vai trair o marido. Filhos temente a Deus, jovens temente a Deus, adolescentes temente a Deus, jamais eles vão desobedecer os pais. Jamais eles vão desobedecer um pai e a mãe. Por quê? Porque eles temem a Deus. Sabe que isso agrada o coração do Senhor. Então muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas têm motivações erradas. Elas vêm a Jesus não reconhecendo que Jesus é Deus. Nós precisamos entender que Jesus é Deus. Não brinca com esse nome. Não toma o nome do Senhor Jesus em vão. Não basta o mundo zombando do nome do Senhor Jesus, zombando do Evangelho, e os crentes zombam até mais. Eu falava esse dia aqui para os irmãos de um pregador. Eu acho, na minha opinião, na minha concepção, eu não gosto. Eu não acho que o altar é lugar de anedota, de piadas. E aquele indivíduo falando determinadas coisas, eu falei, mas isso não tem na Bíblia. Falei para os irmãos aqui no sábado. Esse indivíduo dizia o seguinte, que os casamentos, eles são abalados, eles acabam. Palavra desse sujeito, crente, pastor, porque os maridos, os casais não se beijam na boca. Eu falei, interessante que na minha Bíblia não fala isso. Na minha Bíblia não tem isso. Na de vocês tem isso? Você já leu isso, Laura Fernanda? Não, irmão. Na Bíblia não fala isso. Os casamentos acabam porque as pessoas não se convertem a Deus. Os casamentos acabam porque não há temor a Deus. Porque quando há temor a Deus, o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. O Senhor é o renovo. O Senhor traz o renovo para o casamento. E logicamente o casal que teme a Deus, ele vai permanecer até o fim. Mas muitas vezes, infelizmente, acontece isso. Pessoas que têm objetivos, eles esquecem do Senhor Jesus. E aí, geralmente, muitos abandonam a obra, a caminhada, porque eles fizeram tanta campanha, deram tanto dinheiro, e não aconteceu aquilo que ele pediu. Fala, poxa vida, eu não vou mais, quero saber mais de ser crente não. Aí nunca mais ele vai para a igreja, ele não vai buscar o Senhor, e ele nunca conheceu a Jesus. No versículo 22, é verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Irmãos, esse diálogo todo é com Jesus, irmão. Eles estão conversando com Jesus, eles não perceberam que era Jesus. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E aí Jesus diz para eles, no versículo 25, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo
para crer tudo o que os profetas disseram. A palavra nécio refere-se àquelas pessoas que são desprovidas de conhecimento. Eu imagino que aqui no nosso meio não há nécios. Por quê? Porque todos os irmãos aqui leem a Bíblia. Eu acredito que aqui na igreja não tem irmão que vai para casa e vai chegar hoje, depois do culto, e vai colocar a Bíblia na estante, e a Bíblia vai ficar lá enfeitando a estante até o próximo domingo. Amém? Aqui eu imagino que os irmãos aqui não façam isso. Os irmãos vão ler a Bíblia, porque esse faz parte da adoração a Jesus. A leitura da Bíblia faz parte da adoração ao Senhor Jesus. Como que eu vou conhecer a Jesus se eu não conheço a palavra de Deus? Como que eu posso fazer a vontade do Senhor se eu não conheço a palavra de Deus? Se você não conhece a palavra de Deus, você é um alvo fácil dos falsos profetas, dos enganadores, daquelas pessoas que muitas vezes mentem, irmão. Se você não conhece a palavra, de repente você está participando de um culto ecumênico, como está acontecendo muito hoje, e você está achando que serve ao Senhor Jesus. Por quê? Porque não conhece a palavra. E ele está chamando esses homens de nécios, porque a reclamação dele, o diálogo que eles tinham com o Senhor Jesus, mostrou que eles não compreenderam nada. Eles não entenderam que Jesus, era necessário que ele nascesse de mulher, mas também que ele padecesse, que ele morresse. Era necessário que o sacrifício em prol da humanidade fosse feito. E por que se abater, irmãos? Por que se abater? E aí Jesus começa no versículo 27, começa a falar para ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ele vai começar agora a mostrar. Lá em Gênesis fala a respeito de Jesus. Lá na criação, antes do mundo ser feito, a Bíblia falava a respeito de Jesus, irmão. Quando a Bíblia fala assim, quando Deus vai fazer o homem, a palavra diz assim: façamos o homem. Façamos o homem. O verbo é exatamente isso. Não é uma pessoa, mas é a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então ele começa a explicar, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E ele o constrangeram dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Sabe aquela canção que nós cantamos, Divino Companheiro? Ele refere isso aí, exatamente esse texto. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto ló, pois tu dissipaste toda sombra. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluias. Eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Irmãos, você tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Se no teu lar tem muita briga,
se no teu lar tem muita contenda, às vezes é hora de nós pararmos e nós falarmos: Senhor Jesus, eu acho que o Senhor não está na minha casa, mas eu te convido, entra na minha vida, Senhor, faça habitação na minha vida, faça habitação na minha casa. Casa onde se xinga, palavras de baixo calão, Jesus não está ali, irmão. Jesus não está onde se xinga, onde se contempla imoralidade. E eu posso afirmar também, aonde se assiste essas novelas imorais, cheias de adultério, eu posso afirmar que Jesus também não está ali. Porque Jesus não é possível que o Senhor habitaria numa casa onde as pessoas sentam diante de um televisor para assistir adultério, aquilo que é abominação a Deus. Então a gente tem que ser cuidadoso. Mas convida Jesus a entrar na tua casa, convida Jesus a entrar na tua vida. Às vezes a gente precisa. Eu sempre uso uma historinha, uma conjectura, uma hipótese. E eu falo assim, que muitas vezes em casa, onde se ouve muito música do mundo, aquelas músicas horrorosas, né? Funk, aqueles negócios pesados, cheio de imoralidade. Aí os demônios estão aí, eles andam por aí. Aí o demônio está passando na rua, ele vê uma casa com aquelas músicas horrorosas. Falou: opa, esse aqui é lugar para mim ficar. E ele vai para aquele lugar. Aí ele chega naquela casa, ele entra na sala ali, senta no sofá. Uma semana depois, está ele passeando na casa. 2 semanas ele está abrindo a porta da geladeira, tomando água, pegando alguma coisa. E à medida que ele está dentro daquela casa, mais confusão, mais contenda, mais briga, mais distanciamento de Deus, irmão. Por isso que nós temos que muitas vezes orar. Nós temos que nos consertar diante do Senhor primeiramente. E repreender no nome de Jesus toda a obra do diabo. A onisciência, a onipresença, Deus, somente Jesus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele sabe todas as coisas, só Ele é todo poderoso. Somente esses atributos são exclusivos do Senhor Jesus, irmão. O diabo não tem. Mas o diabo não sabe o que eu falo. Não sabe o que eu penso, melhor dizendo. Sabe o que eu falo. Se você não manda ele embora da tua casa, ele não vai. Você tem que mandar ele embora no nome de Jesus, para que ele possa sair da tua casa. E tirar muitas vezes aquilo que tem atraído o mal para dentro do teu lar. Da mesma forma como nós podemos chamar Jesus, as nossas atitudes podem também chamar o mal para dentro de nossas casas. Como aqueles homens convidaram Jesus, ele entrou para ficar com eles. E no versículo 30 acontece algo também interessante. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe deu. Lembra da última ceia? Na quinta-feira anterior, ele tinha ceado com os discípulos. Agora, novamente, ele senta à mesa, e diferente, porque ele não era o anfitrião, ele era o convidado, ele foi convidado, ele foi constrangido a entrar naquela casa. Mas é ele, irmão, que pega o pão, e abençoa, e parte, e dá. Quando nós temos comunhão com Jesus, irmão, a nossa comunhão faz algo nas nossas vidas, porque ao sentar na mesa, a comunhão, ele fala de relacionamento. E quando ele senta à mesa com os discípulos, a Bíblia diz que os olhos deles são então abertos. Olha, diz a palavra do Senhor no versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aquele momento abre os olhos, cegueira espiritual. Muitas vezes nós estamos cegos, muitas vezes as pessoas são cegas. Por isso que muitas vezes quando a gente vê o ímpio agindo por aí, nós não temos que muitas vezes
criticar a pessoa porque ela está fazendo coisas erradas. Nós temos sim, como igreja do Senhor, é que pregar a Jesus, é que anunciar ao Senhor Jesus. Porque um dia também nós estivemos lá longe, no mundo, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E pela bondade do Senhor, a nossa visão foi aberta e nós reconhecemos agora que Jesus, Ele é o Senhor, que Jesus, Ele é Deus. E aí só então, no versículo 32, eles começam a falar e eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Quantas vezes, irmãos, eu não sei, às vezes a gente está conversando com alguns irmãos. Tinha um pastor, esse pastor ele era cliente meu, ele faleceu, isso tem acho que uns 15 anos. Ele morava no bairro Santa Amália. E eu ia para lá fazer algum serviço, eu sentava com ele, a gente sentava para conversar. E muitas vezes a gente estava conversando, falando a respeito do Senhor Jesus. E de repente estava ele de um lado chorando e eu do outro lado também, né? Porque depois que Jesus entrou na minha vida, eu me tornei chorão. E nós dois chorando, ele de um lado e eu do outro. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de Jesus, arde o nosso coração. Quando a gente fala de Jesus, ferve a nossa alma. A presença de Jesus, ela faz isso. Eu preciso ver Jesus, não preciso ver Jesus. Eu creio, eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que eu sou escolhido de Deus. Eu sei que vocês são escolhidos de Deus. Você acha que irmão Edson e Sueli estão aqui por acaso, irmãos? Estão aqui porque Jesus trouxe. Laura Olívia, cada um dos irmãos, escolhido por Deus. É isso que nós temos que entender, somos escolhidos, eleitos. Havia uma multidão, mas o Senhor escolheu você, irmão. Agora você como eleito, você vai ficar andando de qualquer maneira? Você como escolhido de Jesus, você não vai querer fazer a vontade do teu Deus. Você não vai querer se entregar a tua vida ao teu Deus para que Ele venha governar o teu viver, o teu falar. Por isso que quando eu olho algumas coisas, eu vejo pessoas querendo, dentro de igreja, uma fome de dinheiro, querendo dinheiro. Eu falo, gente, esse povo não entendeu o que é a vida cristã. Uma característica daqui quando Deus habita em nós, é que a gente se torna contente, satisfeito. Nós passamos a ter contentamento com aquilo que Deus nos concede. Não preciso de riqueza, eu preciso da presença do Senhor Jesus, da paz. É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós temos sido testados, provados. Muitas vezes a gente acha que Jesus não está conosco. Muitas vezes a gente acha que o Senhor me abandonou, o Senhor não liga para mim. Não, irmão, Ele liga, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele cuida de nossas famílias. É tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. Tempos atrás eu peguei o carro, eu ia levar uma irmã aqui nessa avenida Tomé Fortes aqui, por volta de 9 horas, 10 horas mais ou menos. A gente vinha vindo, isso tem uns 15, 12 anos, 13 anos. Eu vinha vindo e de repente veio uma moto, irmão, na minha direção. Aquela moto passou próximo do retrovisor, passou por mim e vinha outra moto atrás e bateu na moto. Eu falei, Eliane, venha de frente conosco. Mas o Senhor dando o livramento, o Senhor guardando, o Senhor não permitindo mal. Uma vez eu vinha de Guiratinga para cá, e eu falei, eu vou deixar para abastecer na estrada, porque vou ver se eu acho uma gasolina mais barata. Uma época difícil da minha vida, que tinha que economizar cada centavo. E nós vinhamos vindo nessa viagem, e aí quando eu cheguei mais na frente, no posto que eu ia abastecer, estava fechado, era o domingo. Falei, misericórdia. E o carro entrou na reserva,
E aí a gente vinha vindo e uma oração. Aí começamos a orar, todo mundo orando dentro do carro. Minha mãe orava, os meninos oravam, todo mundo. Nós chegamos perto da Polícia Rodoviária Federal, ali perto, antes da Serra de São Vicente. Eu falei, será que não tem uma gasolina para nos arrumar aqui não? Ou algum lugar perto que vende? O policial falou, não, aqui não tem. Somente o posto lá na Serra, era antes de duplicar. E o carro na reserva, eu falei, gente, vamos orar. E nós fomos orando, todo mundo orando dentro do carro. O coração estava acelerado. Eu não sei como aquele carro chegou no posto de gasolina, viu? Acho que era mais de não sei quantos quilômetros. E o carro chegou. Deus guardando, irmão. É nas pequenas coisas que Deus guarda. É muitas vezes quando você não tem uma comida na tua mesa e o Senhor envia um servo dele para levar comida na tua mesa. Às vezes o Senhor, Ele provê do impossível aquilo que você necessita. Assim como eu falei da Margarete, talvez para um não era nada, mas ela não tinha um dinheiro que ela necessitava. E ela fez uma oração simples, Senhor, Senhor, eu não tenho, Senhor, tenha misericórdia. Oração simples, mas o Senhor ouviu. E o Senhor, Deus, entrou com providência. Nós não estamos só no caminho, irmão. O Senhor é conosco. Agora o que o Senhor espera de nós é que nós obedeçamos a Ele. Faça a vontade dEle. Quando você chegar na igreja, ajoelha, fale com Ele de todo o teu coração. Às vezes não é bom nem pedir, só agradeça, Senhor, obrigado, Senhor. Você quer ver uma coisa, irmão? O que é mais importante nessa terra para você? Talvez eu pergunte, você fala, Jesus, não falando do Senhor Jesus. O que é a coisa mais importante? Você vai falar, pastor, a saúde, o meu salário, pastor, isso, aquilo. Mas sabe a coisa mais importante que nós temos nesta terra, irmão? É o ar. Ninguém nota a importância do ar, porque ele tem aí em abundância. Ele é o mais importante. Sem o ar nós morremos. Agora, para o cristão, mais importante do que o ar é ter Jesus nas nossas vidas. Jesus é o mais importante. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Jesus é a razão de nós louvarmos ao Senhor, de glorificar a Deus, de andar, de esforçar para estar no centro da vontade dEle. Amém? Quero fazer mais uma oração. A irmã Nájua quer dar um recado para a igreja. Quero convidar a irmã Nájua a vir aqui. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai amado, eu quero te agradecer por este momento. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu amor para conosco. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós não somos merecedores de tamanho amor, mas eu quero te agradecer porque mesmo assim o Senhor tem nos amado e tem nos ajudado nessa caminhada, tem nos conduzido, Pai. Senhor Jesus, leva-nos, ó Pai, a estar no centro da tua vontade, que verdadeiramente, Pai, que nós sejamos a tua habitação, que nós sejamos a tua casa. Vem, Senhor Jesus, Espírito Santo, habita em nós, habita em nós. Eu te peço, Senhor Jesus, habita em nós, habita na vida de cada um de nós, que o Senhor venha fazer grandes coisas, ó Pai, que o Senhor venha cumprir os teus sonhos, as tuas promessas, aquilo que o Senhor um dia sonhou para nós, que as tuas promessas venham se cumprir nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. É o que eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu vou passar para a irmã Nájua, ela vai dar um recado. Boa noite, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo culto de ontem de jovens, porque Deus ele faz do jeito que Ele quer, né? Não somos nós, simplesmente Ele. E agradeço também todos os jovens que estevem aqui, os jovens, adolescentes, que puderam estar aqui, né? Eu louvo a Deus por isso também, mais uma vez. E eu quero convidar todos aqueles que não vieram, para
para o próximo vir, porque será uma bênção receber vocês. E pais, mães, avós, tios, vocês ensinam o caminho que os jovens, os adolescentes devem andar. Assim fala na palavra, ensinam o caminho que os seus filhos devem andar. Então, temos que seguir a palavra, né? Porque a palavra é boa, perfeita e agradável. E quando a gente faz isso, o Senhor se agrada muito. E os jovens hoje em dia estão em caminhos que não é bom, né? Então, a gente tem que cada dia mais conduzir os jovens, vir à casa do Senhor, vir a congregar, vir ter comunhão com os outros. Então, eu só quero agradecer mesmo a Deus e todos que estiveram aqui. Amém? Obrigada. Irmãos, é muito importante, eu estou reiterando, nós estamos sabendo, os irmãos estão acompanhando o noticiário, vão liberar o porte da maconha, eles estão romantizando o uso da maconha. Irmãos, nós vamos assistir, eu já acompanhei muita gente viciada, a luta de pais. A Helene tem acompanhado uma irmã do Paraná. Você não sabe o sofrimento dessa mulher. Uma mulher casada, tinha 3 filhos, por intermédio de uma amiga, vamos chamar de amiga, né? Ela experimentou a droga e ela hoje, irmão, perdeu a família. Ela está na sarjeta, essa mulher. E agora você imagina o coração da mãe. Então nós, como pai, a gente tem que instruir nossos filhos, irmão. É muito importante que nossos filhos estejam na igreja. Ah, pastor, meu filho vai correr. Não tem problema. Aqui é o lugar, tem que crescer na igreja. Isso é muito importante. Então a gente tem que instruir. Amém? Eu vou falar sobre dízimo e depois nós vamos cantar o parabéns para alguns irmãos. 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6 diz assim: eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Os irmãos que forem ofertar, dizimar, é algo muito íntimo, tá? Isso é algo muito íntimo entre o homem e Deus. Não diz respeito a mim, não diz respeito a ninguém. Você depois vai pegar o teu envelope, se você for dizimar, for ofertar, aí você vai colocar no gasofilácio. Amém? Agora eu digo uma coisa para a igreja, irmão. Eu nunca vi alguém que é ofertante dizimista ter falta de nada. Essa palavra é fiel e verdadeira, e ela se cumpre. Amém? Agora eu quero convidar aqui Guilherme. Me falaram que 4 pessoas, me reiteraram: Laura Olívia, Laura Fernanda, Guilherme, Laura Fernanda, quem mais aqui? A Sara e o esqueci o irmão Vera. Gente, me deu um banco. Os irmãos sabem que eu esqueço o nome mesmo, né? O irmão sabe, eu aviso. Falha que dá uns bancos, estou tomando a vitamina. Por favor, irmãos. Isso porque a gente tem falado bastante. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, cadê Laura Fernanda? Esses irmãos aqui fizeram aniversário em agosto. Laurinha? Sebastião. Sebastião de Maio. Vamos orar pela vida deles, irmãos. Vamos ficar em pé?
Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar, ó Deus amado, cada um dos teus filhos, Pai. Senhor Jesus, eu sou muito grato a Ti pela vida dos teus amados, ó Pai. Eles são escolhas Tuas. Que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Que o Senhor venha dar vida longa, Pai. Abençoando os projetos, livrando de todo mal, livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ó Deus amado, cumpra o Teu querer, Pai. Cumpra a Tua vontade. Capacita, Senhor. Capacita, ó Deus amado, a vida deles, ó Pai, para a Tua obra. Que eles possam, Senhor Jesus, a cada dia depender mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais da Tua presença. Ó Deus de poder e Deus de glória e Deus de maravilhas. Guarda, Pai, que todos eles, ó Pai, possam chegar à velhice. Que possam chegar, ó Pai, à tenra idade, Pai. Que eles possam ver as Tuas promessas se cumprindo na vida deles. Em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém? Esses são os nossos amados, irmão, que o Senhor concedeu no mês de agosto, mais um ano de vida, amém? Então vamos cantar o parabéns para eles? Parabéns para querida cidade. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter um jantar que é oferecida aos irmãos. A Laura Fernanda está oferecendo para os aniversariantes, amém? E eu gostaria, inclusive o Gustênio, de não ir embora antes de jantar, que o Gustavo tem mania de sair mais cedo, amém? E mais uma vez, irmão, vamos fazer mais uma oração para nós encerrarmos, amém? Fecha teus olhos, mais uma vez. Fecha teus olhos. Fala com Deus, irmão. Fale com Deus. Ore pela tua família. Ore pela vida dos teus filhos, irmão. Ore pela vida dos teus filhos. Ore pela tua casa. Senhor Jesus, eu sou grato a Ti, Pai, por este momento. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, acima de tudo, porque nós temos a Ti como nosso Deus, Pai. Não tem preço, Pai. Não tem preço estar na Tua presença. Senhor Jesus, ajuda, Pai, a cada um dos irmãos a permanecer, Pai, no caminho que o Senhor os colocou, Deus amado. Que eles não venham jamais sair da Tua direção. Que eles não venham olhar para as circunstâncias, Senhor. Que eles não venham olhar, ó Deus amado, pelas dificuldades, pelas aflições deste século, ó Pai amado. Como fizeram alguns daqueles que saíram do Egito e pereceram do deserto. Ó Deus amado, nos ajuda nessa caminhada. Senhor Jesus, que o nosso nome, Pai, os nossos nomes, jamais seja retirado do livro da vida, Senhor. Ó Deus amado, guarda, Senhor Jesus, purifica, ó Deus amado, livra de todo mal. Senhor, dê uma semana de bênção, Pai, uma semana na Tua presença, que os Teus sonhos, que os Teus projetos venham se cumprir, não somente em nossas vidas, mas na vida de nossos filhos, ó Pai. Senhor, em o nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda obra maligna contra nossas casas. Eu repreendo a Satanás e seus demônios, toda cilada, todas as astutas ciladas do diabo contra nossos filhos, contra nossas famílias, que seja repreendido em nome do Senhor, ó Deus amado. Senhor, guarda nossas vidas, guarda nossas casas, Pai. É o que eu te peço, ó Deus amado, em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Então eu gostaria que os irmãos não fossem embora antes de jantar. Amém, Laurinha? E a paz do Senhor Jesus. Saúde pelo menos 5 irmãos com a paz do Senhor Jesus, irmão.